Vibe Mundial FM. Você é capaz de olhar para uma pessoa sem colocar um rótulo nela? Você consegue se relacionar com os outros sem rotular as pessoas? Você, por exemplo, consegue debater assuntos polêmicos como política, por exemplo, sem formular nenhum julgamento sobre as pessoas? Se alguém chega para você e passa a elogiar o trabalho do presidente, ou se alguém chega até você e começa a falar mal do trabalho do presidente, o que você pensa sobre aquela pessoa? Pois é, querido ouvinte, o nosso tema de hoje é julgamento. Hoje você vai entender por que tantos aspectos da sua vida são bloqueados, vai entender como a energia do julgamento é limitante a ponto de impedir você de criar a realidade que você tanto deseja. Então, acompanhe o programa até o final, porque nós vamos mostrar para você como sair do julgamento e abrir espaço na sua vida para muito mais possibilidade, abrir um espaço na sua vida para você entrar no fluxo do universo, né? No fluxo da energia criadora, para criar a vida que você realmente deseja. Tá ok? Então vamos lá, Eliane, o que é o julgamento? Bom, o julgamento é uma das 7 principais leis herméticas. Essas leis são bem explicadas no livro O Kybalion, que reúne os ensinamentos básicos da lei que rege todas as coisas manifestadas. E a palavra Kybalion tem a mesma raiz da palavra Kabbalah, que em hebraico significa recepção. Esta lei, que chamamos da lei da polaridade, diz o seguinte: tudo é duplo. Tudo tem 2 polos, tudo tem seus opostos. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O claro e o escuro são manifestações da luz. A escala musical do som, o duro versus flexível, o doce versus salgado, amor e ódio, são simplesmente manifestações de uma mesma coisa em diferentes graus de um sentimento. A lei da dualidade está também expressa na cultura chinesa, através do Yi e do Yang. E por que eu estou trazendo essas informações? Porque a polaridade pertence ao mundo da matéria, que é esta realidade. Na Cabala, a gente diz que é o mundo físico, é o mundo da matéria, é o mundo do 1%. E a integralidade do mundo, que é o mundo do eu superior, são os outros 99%. Ou seja, vivemos numa matrix, onde colocamos atenção no 1%, que é a matéria, e não percebemos os outros 99%, que é o real. E o julgamento existe exatamente nessa realidade. Existe no mundo do 1%, exatamente porque existem as polaridades. Pois é, gente, mas é um fato que nós vivemos num mundo material, né, onde essa polaridade está presente, ela existe, né? O grande problema é como nós lidamos com essas polaridades. Os nossos problemas começam quando a gente olha apenas para um lado da polaridade. E quer que todas as pessoas, né, todas as pessoas que convivem conosco, tenham o mesmo ponto de vista, olhem para o mesmo lado que a gente escolheu olhar, né? Ou ainda quando a gente define alguma coisa usando apenas uma lente, né, usando apenas uma forma de observar aquela questão. E quando a gente está nessa energia, quando nós estamos com um ponto de vista que só existe o que nós estamos enxergando, a gente quebra o fluxo da energia criadora, né? E, consequentemente, a gente não consegue realizar os nossos desejos, né? Para a gente explicar melhor, né? O que é certo e o que é errado? O que é bom e o que é ruim? O que é belo e o que é feio? Você consegue perceber que tudo isso que eu falei tem a ver com uma percepção de cada um, que é muito individual? Se eu colocar 2 pessoas, uma de frente para a outra, e entre elas eu colocar uma figura com o número 6, uma pessoa vai ver o 6, mas a outra, que está do lado oposto, vai ver o 9. E os 2 estarão certos, e ao mesmo tempo os 2 estarão errados. Ou seja, o que é certo para mim pode não ser certo para você, e vice-versa. E os conflitos começam exatamente neste ponto.
Quando um olha para um lado e julga o outro, porque o outro não está alinhado, não está enxergando o mesmo que ele está vendo. Então, quando nós perguntamos, você é capaz de olhar para uma pessoa sem colocar um rótulo? É nesse sentido. Quando a gente olha para uma pessoa e julga ela pelas suas atitudes ou mesmo pela sua aparência, estamos olhando de uma percepção que é a nossa. E isso não faz com que o que estamos definindo seja verdadeiro. Se a gente fizer um exercício de se observar por um dia, toda vez que a gente julga alguma coisa ou alguém, a gente vai ficar horrorizado. É isso mesmo. Depois, não sabemos por quê, né? Por que não conseguimos manifestar nossos desejos. Vale dizer que se você está no julgamento, você está na anticonsciência. Você jamais vai criar algo diferente da sua realidade. Você não vai criar algo que deseja na anticonsciência. Então, se você está passando por uma questão, por exemplo, de escassez com dinheiro, problemas com relacionamentos ou mesmo de saúde, pergunte para você agora, o quanto você está usando o julgamento na sua vida para escolher não ter escolha, para escolher a não criação daquilo que você deseja. Vibe Mundial 95,7.